Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bahia Meio-Dia desta quarta-feira, 4 de fevereiro, agora 11 horas e 49 minutos. Você acompanha imagens ao vivo nesse momento de Itabuna. Dá para ver que o céu com bastantes nuvens, tem possibilidade de chuva durante a tarde, pancada de chuva nessa tarde, máxima hoje em Itabuna, 30 graus. Tem também imagens ao vivo direto de Ilhéus. Você dá para ver que tem menos nuvens, máxima de 28 graus aí na Terra da Gabriela e sem possibilidade de chuva, pelo menos nessa tarde e noite. Vamos acompanhar agora os principais destaques desta edição. Uma operação da Polícia Civil em Porto Seguro combateu uma associação criminosa especializada em furtos de gado na região. 6 pessoas foram presas, já faço contato aqui com o Marcelo Jaguarível. Tem também, já dando bom dia também para Alex. Bom dia para vocês, meninos. Vou começar falando aqui com o Marcelo para falar dessa operação em Porto Seguro. Daqui a pouco falo com você, Alex. Oi, Isa, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio-Dia. Pois é, uma grande operação deflagrada hoje aqui em Porto Seguro, que já vinha sendo com as investigações há cerca de 5 anos, que é justamente o tempo de atuação dessa associação criminosa que tem atuação aqui no extremo sul, também no sul e sudoeste do estado. A estimativa dos policiais é que eles tenham causado um prejuízo a produtores rurais de mais de 2 milhões de reais nesses últimos anos. Eles agiam furtando gados de produtores rurais, pequenos produtores rurais aqui da região. Já já eu volto com mais detalhes sobre como eles agiam, né, como era a forma que eles agiam para furtar esses gados e também o abate ilegal e qual foi o resultado disso aqui em Porto Seguro. Combinado, Marcelo. Agora sim, contato com o Alex. Alex, você também está falando de uma operação em Ilhéus, mas uma operação do PROCON, junto com os cabaneiros. Já adianta para a gente aí esse destaque de hoje. Oi, Isa, muito bom dia para você, para quem nos acompanha. Mas quem nos acompanha agora no Bahia Meio-Dia é isso mesmo, viu? Isso é uma ação conjunta do PROCON de Ilhéus, junto com a Secretaria de Ordem Pública aqui do município, que busca, Isa, orientar, né, esses cabaneiros sobre as novas regras de funcionamento aqui no litoral. Essa ação também busca coibir irregularidades nesses estabelecimentos. Logo mais, eu volto com detalhes aqui no Bahia Meio-Dia, ao vivo, com entrevista com o diretor do PROCON daqui de Ilhéus. Obrigada, viu, Alex? Daqui a pouco a gente volta para mostrar os detalhes dessa operação. E o BMD vai fazer um alerta muito importante, principalmente para você que tem dinheiro para receber de processos judiciais. Você pode ser vítima do golpe do falso advogado. Quase 2.000 pessoas já foram vítimas do golpe do falso advogado na Bahia. Isso segundo a OAB. Principalmente clientes que têm ações previdenciárias e cíveis, porque eles têm dinheiro a receber desses processos. Então, eles se aproveitam dessas pessoas que têm a ânsia de receber os valores, entram em contato prometendo que o valor saiu e a pessoa acaba caindo no golpe dessa forma. Primeira coisa, se ele não tem o número do advogado salvo, salve o número, coloque o nome do advogado. Porque quando alguém fizer contato, não vai aparecer o nome, vai aparecer outro telefone, ainda que tenha a foto do advogado, porque, como eu falei, eles pegam a foto de outro lugar. É preciso bastante atenção. E hoje, quarta-feira, no quadro Desaparecidos, vamos mostrar a busca de uma família de Teixeira de Freitas que está à procura de Andréia Silva dos Santos, que aparece aí na tela, de 42 anos. Ela saiu de casa no bairro Tancredo Neves no dia 24 de novembro e não foi mais vista. Mais detalhes daqui a pouco. E vamos falar ainda do caso do tamanduá mirim, morto com requintes de crueldade em Itapebi. O homem foi flagrado agredindo o animal, ele confessou o crime e alegou que estava com fome. Ele vai responder por crime ambiental. Já já, todos os detalhes. Vamos falar também do combate ao mosquito Aedes aegypti em Ilhéus. O índice de infestação no município está muito acima do tolerado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Ações no campo, com uso de tecnologia, tentam reduzir esse número. Nós estamos em estado de alerta. Houve uma diminuição elevada, mas houve uma diminuição, isso também com o trabalho do campo. No começo do projeto, a gente passou instalando as armadilhas. E hoje, com todas as armadilhas instaladas, nós estamos só monitorando. Ter cuidado com as plantas, derramar as águas do vaso para o mosquito não pôr dentro
e a gente tem muito cuidado nisso, a gente sempre está fazendo limpeza. Veja também que pesquisa mostra que crianças que frequentam a escola desde cedo têm chances de se desenvolver mais. Mas especialistas alertam para cuidados importantes na fase da primeira infância. Todas as experiências que ela tem nesses primeiros anos de vida são os que vão ser base para toda a construção dela como adulto. Se a família não está inserida no contexto de primeira infância, não há desenvolvimento. É uma ação de um conjunto. A gente vai falar ainda da campanha Volta às Aulas Solidária da Rede Bahia. As doações continuam e eu vou fazer contato aqui com a Alana Souza, que tem os detalhes dessa convocação. Última semana para doar, não é isso, Alana? Oi, Isa, bom dia para você, bom dia também a todos que estão acompanhando o Bahia Meio Dia. Isso mesmo, a gente está quase no fim da campanha, mas ainda dá tempo de doar, viu? Vou pedir aqui para Marcelino já mostrar como é que tá a nossa bancada, tem bastante coisa, chegou bastante lápis de cor, lápis, caderno, mas a gente quer arrecadar ainda mais. Já já eu volto para dizer como que as pessoas podem participar e doar e participar da nossa campanha Volta às Aulas Solidária. Até já, viu, Alana? Daqui a pouco a gente volta a fazer contato. E nesse verão, o turismo está aquecendo os setores do comércio e de serviços em Porto Seguro, o que também é comemorado pelos pescadores. A tarifa, o tradicional mercado de venda de peixes e frutos do mar, registra crescimento nas vendas. Devido à cidade estar cheia, né? Aproximando agora também do carnaval, aumentou bastante, graças a Deus, né? As vendas melhorou bastante também. Viemos aqui na tarifa para conhecer um pouco mais os pescados e levar um pouco da Bahia para Brasília também, um pouco do camarão, dos peixes e levar essa gostosura que é tão boa para Brasília. E tem saúde também no Bahia Meio Dia. A gente vai falar dos cuidados ao praticar atividade física em dias de muito calor. Especialistas alertam para a importância da hidratação e da atenção aos limites do corpo. O calor excessivo pode influenciar nessa homeostase que a gente fala, né, nesse termômetro do corpo e fazer com que haja alterações, às vezes, na pressão arterial, na frequência cardíaca, principalmente em pessoas que são grupo de risco, que são aqueles mais idosos ou que já são hipertensos ou têm algum problema de coração, problema de rim. O sol está mais quente, a temperatura mais alta, mas a gente tem que fazer, não tem jeito, né? O calor ele aumenta ali a frequência cardíaca, ele faz a pessoa gastar mais líquidos, então até por isso ela tem que ter uma ingestão de água melhorada. Agora chegou aquele momento de te convidar para participar do nosso Bahia Meio Dia. Seja para falar como é que você está fazendo atividade física nesse calorão de verão, ou também para aproveitar a nossa quarta-feira que fala sobre o quadro Desaparecidos. Esse espaço é todo seu para você se comunicar com a gente e deixar também o seu recado. O telefone está na tela, 999811374. Coloca seu nome, a cidade e compartilhe esse momento através de uma foto também aqui com a gente. Estou esperando a sua participação. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O Bahia Meio Dia, sua melhor companhia na hora do almoço, está só começando. Seis pessoas foram presas hoje em Porto Seguro, numa operação da Polícia Civil. O objetivo foi desarticular uma associação criminosa especializada em furtos de gado e que atuava em cidades da região. Marcelo Jaguarivel volta para trazer essas informações atualizadas para a gente de como é que funcionava esse esquema criminoso aí na região. Marcelo. Pois é, Isa, há cerca de 5 anos cometendo esses crimes aqui na nossa região, todo o sul, extremo sul e sudoeste do estado. É a Operação Arpia, que foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje e, ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, 12 aqui em Porto Seguro e 2 mandados no município de Pau-Brasil. Também foram cumpridos 5 mandados de prisão aqui em Porto Seguro, além de uma prisão em flagrante por posse de arma.
todas essas prisões aconteceram aqui em Porto Seguro, em diversos bairros, como Cambolo, também tivemos alguns bairros lá no Baianão e no distrito de Pindorama. As investigações apontam, Isa, como é que esses criminosos agiam. Eles locavam caminhonetes para cometer os crimes. Percorriam aí cerca de 500 quilômetros por viagem para abater esses animais. E aí, somente uma pessoa, só para você ter a ideia, durante as investigações, a polícia conseguiu comprovar que somente uma pessoa chegou a alocar 61 veículos ao longo desses 5 anos de esquema. Então, eles locavam as caminhonetes, percorriam esse trecho aí pelas fazendas aqui do nosso interior do estado, percorriam cidades como Itapetinga, Pau-Brasil. Também tem informações de fazendas em Ilhéus, aqui no extremo sul do estado, em Itapebi e Eunápolis, também em Porto Seguro. Abatiam esses animais, furtavam eles, colocavam na caminhonete e aí realizavam o corte e vendiam clandestinamente esses animais. Somente no ano passado, segundo a polícia, o prejuízo é de mais de R$600 mil. Cerca de 150 animais foram furtados no ano passado. E ao longo desses anos, Isa, acredite, o prejuízo ultrapassa R$2 milhões. Eu conversei mais cedo com o delegado responsável pelas investigações, Dr. Irineu Andrade, ele que é o coordenador regional da 21ª Corpim, lá em Itapetinga, onde as investigações iniciaram, e ele deu mais detalhes dessa operação. Vamos acompanhar. Essa quadrilha já vem agindo há bastante tempo na nossa região sudoeste, região de Itapetinga, região sul, que é a região de Itabuna, e também na região do extremo sul, caçando animais nas margens das estradas, faziam um percurso muito longo, abatiam esses animais no mato. Esses animais eram jogados na carroceria dos carros, das caminhonetes, trazidos para uma chácara, um açougue clandestino, um abatedouro clandestino em Pindorama. Lá essa carne era tratada a qualquer custo, fornecida a açougues do próprio Pindorama, de um dos envolvidos, ou vindo para açougues aqui da cidade de Porto Seguro. Foram encontradas também em pelo menos 2 estabelecimentos que foram alvos dessas buscas uma farta quantidade de carne proveniente de abate clandestino de animais, inclusive em péssimas condições de armazenamento. A vigilância sanitária foi acionada, mas a gente estima um prejuízo de pelo menos R$2 milhões para os produtores rurais aí nos últimos 5 anos. A gente espera que com isso a gente ponha fim nessas ações, que a gente acredita que seja o mesmo grupo que já vem agindo há bastante tempo. Pois é, além dessa grande quantidade de carne apreendida, a polícia também conseguiu recolher ali armas de fogo, algumas espingardas provavelmente utilizadas durante esse abate, além de outras armas brancas, como facas e facões, e algumas ferramentas também utilizadas para esse abate. Além disso, a polícia também apreendeu R$18 mil em dinheiro, maquininhas de cartões de crédito e muitos cartões de créditos, além, claro, de muitos documentos. Tudo isso foi apreendido, trazido aqui para a sede da Deltur e que vai ajudar agora nas investigações da polícia para saber se há outros envolvidos nesse esquema e também saber, até porque existiam os que matavam os animais, furtavam os animais e aqueles que compravam. Então a polícia agora deve investigar se os donos, os proprietários dos açougues aqui em Porto Seguro, foram 2 açougues, se eles tinham conhecimento que essa carne bovina era proveniente de furto de gado. Então tudo isso ainda vai ser investigado e qualquer atualização a gente volta aqui na nossa programação. Eu volto com você. É toda uma cadeia, Marcelo, que a polícia agora quer identificar para poder, de fato, acabar com esse tipo de crime na região. E a gente fica pensando, vendo as imagens desses animais que foram furtados e abatidos, que é tão comum a gente ver aqui na região, A gente está vendo imagens aí da operação, é tão comum a gente passar por áreas de pasto, de criação de gado, e que eles ficam aí nas rodovias, nos terrenos das rodovias, consumindo esse capim, essa vegetação que tem, então fica também, infelizmente, de fácil acesso aí, o que o criador não tem muito o que fazer, que é a área de pastagem, A gente cai na torcida aí para que a polícia consiga identificar, de fato, toda essa cadeia aí que envolve essa questão desse crime. Obrigada pelas informações, Marcelo. E olha só,
O PROCON e a Secretaria de Ordem Pública estão fiscalizando cabanas de praia hoje em Ilhéus. O objetivo é orientar comerciantes sobre os direitos dos clientes depois que um decreto proibiu a exigência de consumação mínima. Alex Bonfim está acompanhando essa ação e mostra agora para a gente todos os detalhes. Oi, Alex, bom dia para você novamente. Oi, Isa, bom dia mais uma vez para você e para quem nos acompanha agora no Bahia Meio Dia. Eu falo daqui da Praia do Cururupi, né, na zona sul da cidade, onde está acontecendo aí essa campanha educativa que é promovida pela Secretaria de Ordem Pública do município de Ilhéus, juntamente com o PROCON aqui da cidade. Para poder falar com a gente ao vivo agora aqui no Bahia Meio Dia, já está aqui o diretor executivo do PROCON de Ilhéus, o Wagner Aires. Wagner, muito bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Eu gostaria que você já iniciasse falando para quem está em casa o que é essa ação, como é que funciona. Bom dia. Bom dia. Nós estamos desenvolvendo um trabalho socioeducativo de cunho pedagógico, onde nós estamos buscando conscientizar todos os cabaneiros de praia em relação ao que eles devem se comportar diante dos consumidores, diante daquelas relações de consumo que se constituem principalmente no verão. Wagner, essa campanha educativa de vocês já está sendo realizada, né, como você disse, em meio aí a 3 semanas em toda a cidade e começou logo depois daquele decreto, né, de proibição aí de consumação mínimas nessas barracas. Exatamente. A gestão municipal, o governo municipal baixou o decreto 003 de 2026, onde proíbe consumação mínima, vendas casadas e ratificando aquilo que já existe, que é a obrigatoriedade, o Código de Defesa do Consumidor está exposto em cada barraca de praia. Além dessa campanha educativa e pedagógica, como você disse pra gente, vocês realizam também a fiscalização, né, para poder coibir esses atos irregulares realizados por esses estabelecimentos. Alguns estabelecimentos, na realidade, aqui na cidade. Exatamente, excelente pergunta. Através de denúncias e reclamações, nós vamos em loco apurar se é procedente ou improcedente aquela situação. Quando procedente, nós tomamos as devidas medidas que devem coibir esse tipo de prática. Sempre lembrando que nós temos uma escala, começamos com advertência, começamos com multas, sanções e pode chegar até mesmo a interdição daquela localidade. Quando esse proprietário aí, vocês recebem a denúncia, fiscalizam ali, interditam o local, eles não venham cumprir aí com esse decreto de vocês, o que é que pode acontecer? Pode acontecer sanções, multa e a interdição. E também, variavelmente, além da questão pedagógica que nós estamos presos, estamos recebendo denúncias de outras situações que estamos apurando em loco. Inclusive, quero dizer de forma exclusiva que já interditamos barracas de praia no dia de hoje. Eu gostaria que você deixasse aqui, quem está em casa e está assistindo e quer fazer uma denúncia, através de onde? Através dos meios de comunicações próprios do PROCON, como o e-mail institucional, o WhatsApp, a própria rede social, Instagram, todos esses são formas de chegar até a nossa sede. A nossa sede física fica na Avenida Canavieiras, 454, bairro Teresópolis, aqui em Ilhéus. Só para a gente finalizar, hoje houve aqui uma interdição, não foi de uma barraca? Houve a interdição porque frontalmente ela estava indo em contra o direito do consumidor em vários aspectos, desde a questão tributária, sanitária e das relações de consumo. Por isso que sempre pedimos, cada estabelecimento tem que ter o Código de Defesa do Consumidor e que tenha uma sinalização dizendo: nós possuímos nesse estabelecimento o Código de Defesa do Consumidor. Essa é a primeira regra geral nesse momento. Wagner, muito obrigado pela participação e pelas informações também. É isso aí, essa campanha, como ele disse, é uma campanha que busca orientar aí esses proprietários de barracas, né, sobre as novas regras de funcionamento aqui no litoral. E o PROCON vem agir também para poder garantir aí os direitos do consumidor. Eu volto com você.
Obrigada, viu, Alex, pelas informações. Agradece também ao PROCON, porque de fato é uma reclamação do consumidor em relação a algumas dúvidas sobre os atendimentos que vinham e vêm acontecendo nas cabanas. Então, assim, é muito importante essa participação ativa do PROCON para entender de fato até onde vai aí o direito do cabaneiro e o direito do consumidor. Muito obrigada pelas informações. E olha só, o ano letivo já começou em muitas escolas. Para os pais que estão vivendo essa fase pela primeira vez com os filhos pequenos, a escola é vista como uma ferramenta essencial de interação e desenvolvimento. Uma pesquisa do Unicef mostra que crianças que frequentam a escola desde cedo, antes mesmo da alfabetização, têm chances de se desenvolver mais. Mas especialistas alertam para cuidados importantes que precisam ser observados pelos pais na primeira infância. A auxiliar administrativa Juliana Rodrigues tem 2 filhos. O primeiro, Pedro Miguel, apresentava dificuldades de se comunicar por volta dos 3 aninhos. E segundo a mãe, a inserção na escola nos primeiros anos de vida foi fundamental para o desenvolvimento dele. A gente decidiu colocar na escola pela demora na fala que ele teve, né? E também, tipo assim, ele era uma criança mais tímida, a gente chegava no espaço, né, com criança, ele ficava meio receoso, não queria brincar. Então a gente percebeu essa necessidade. E tivemos também o conselho da nossa pediatra, né, na época, que incentivou a gente. Então, nós fomos buscar, né, uma escola que trouxesse segurança pra gente, que trouxesse esse apoio, esse acolhimento. A primeira infância é a que vai do nascimento até os 7 anos de vida, segundo a ciência. É nela que 90% das conexões cerebrais ocorrem, sendo o momento de maior desenvolvimento do cérebro humano. Essa diretora escolar destaca que o acompanhamento pedagógico precisa oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento infantil, com efeitos diretos sobre a capacidade intelectual, a personalidade e até o comportamento social no futuro. Os principais saltos de desenvolvimento acontecem na primeira infância. Então, cabe ao contexto escolar ter um ambiente preparado para quê? Para desenvolver as 5 vertentes, os 5 pilares que pregam a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e os estudos direcionadores. Então, cabe à escola mediar. Mediar o quê? O desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento sensorial. Então, a escola ela tem que trazer vivências significativas para aquele aluno. O desenvolvimento, a parte intelectual da criança, que às vezes as famílias acreditam que estar na escola é somente para estudar. Se preocupa com o intelectual, mas ali nós temos o desenvolvimento emocional da criança. Então, a primeira infância, o contexto escolar tem que trabalhar a parte do acolhimento, do carinho, do colo, para que a criança se sinta segura. Além disso, especialistas afirmam que crianças que frequentam a escola durante a primeira infância têm maiores taxas de empregabilidade e níveis mais altos de escolarização durante a vida adulta. E de acordo com pesquisa realizada pela Unicef, crianças que têm acesso educacional já na primeira infância têm 88% mais chances de concluírem o ensino fundamental e 73% mais probabilidades de terminarem também o ensino médio. Mas a inserção da criança no ambiente escolar nos primeiros anos de vida deve ser realizada com cautela. É o que afirma essa especialista em neurociências afetivas. Segundo ela, o fato ocorre inicialmente pela necessidade dos pais, mas o ideal é que o início escolar aconteça somente a partir dos 4 anos de idade, seguindo critérios que atendam às necessidades da criança. A escola, ela é um ambiente hoje que a criança passa boa parte do seu tempo. Algumas crianças, inclusive, passam mais tempo na escola do que, de fato, em casa. Então, pensando que é um ambiente onde a criança passa boa parte do tempo, a gente precisa pensar que, se no mundo ideal a criança poderia estar dentro de casa, se socializando com a família, mas ela não pode fazer isso, ela precisa ir para a escola, então a gente precisa ter critérios para como construir esse ambiente para que ele seja o máximo possível saudável emocionalmente para a criança. Então a criança ela vai ter ali as suas primeiras experiências na escola, com seus coleguinhas, com os professores. E como é esse ambiente? É um ambiente seguro? Eu estou falando de colo, disponibilidade afetiva. Eu estou falando de acolhimento. Eu estou falando de como essa escola acolhe o choro. Como essa escola faz a adaptação escolar, que é o período, inclusive, que os pais ficam todos muito desesperados, porque é um período difícil. É difícil para a criança, é difícil para os pais, é difícil também para a escola receber essa criança.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, afirma que a criança tem direito à educação desde o nascimento, mas a sua obrigatoriedade escolar acontece somente a partir dos 4 anos. Por isso, as vivências sociais e participação familiar ajudam a criar habilidades fundamentais para o desenvolvimento integral da criança. Todas as experiências que ela tem nesses primeiros anos de vida são os que vão ser base para toda a construção dela como adulto. Na primeira infância não tem matemática, português, ciência, tem o quê? Tem vivências que trabalham o raciocínio matemático, vivências que trabalham o contato com a leitura, o contato com o outro, o conhecer do próprio corpo, o conhecer das próprias emoções. Então a primeira infância, a escola na primeira infância, ela entra aí como direcionador. Se a família não está inserida no contexto de primeira infância, não há desenvolvimento. É uma ação de um conjunto. E falando ainda em educação, você já contribuiu com a campanha Volta às Aulas Solidária? A iniciativa da Rede Bahia está arrecadando materiais escolares para crianças carentes e as doações vão até o próximo sábado. Já chama aqui na nossa tela a Alana Souza, que está ao vivo aqui na sede da TV Santa Cruz, um dos pontos de arrecadação. Alana, já aqui na tela, a gente está vendo que tem muita coisa por aí, mas a nossa expectativa é superar todas as metas, né, Alana? Isso mesmo, viu, Isa? A gente já está na reta final da campanha. Essa campanha que você já conhece, já sabe, tem o objetivo de arrecadar materiais escolares para crianças que são atendidas por creches ou escolas comunitárias. A gente sabe que nesse início do ano, né, janeiro, fevereiro, o orçamento aperta e não é todo pai e toda mãe que tem condições de comprar o material escolar para o filho. Por isso que até o dia 7 você pode contribuir doando qualquer item de material. Vou pedir aqui para Marcelino Silva mostrar, a nossa bancada está bem bonita. Tem bastante coisa, gente. Olha só, você pode doar um item só. Você pode doar um giz de cera, você pode doar uma cola, uma lapiseira, lápis, caderno. Pode escolher aí na hora que for comprar o material escolar do seu filho e acrescentar um item. Não precisa doar todo o material. Aqui a gente vai montar os kits e vai disponibilizar, né, à medida aí do que as creches e essas escolas, elas precisam. Então adiciona ali um hidrocor, um lápis de cor, tem mochilas também, quem tiver mochilas em bom estado para poder fazer essa doação. Então vocês estão vendo aí a quantidade de material que a gente já conseguiu arrecadar graças à sua contribuição. Ano passado foram mais de 5 mil itens escolares. Esse ano a gente quer arrecadar muito mais. Por isso, presta atenção, anota aí os pontos de coleta. A gente está recebendo os materiais aqui na sede mesmo da TV Santa Cruz, que fica na rua Montes Claros, número 26. Também no Sindicato das Autoescolas, que fica na rua Monte Alto, número 298, no bairro São Caetano, no horário comercial, das 8 até as 17 horas. Lá tem uma pausa para almoço, então assim vai até as 12 e o atendimento é retomado 1 da tarde. Tem também um ponto de coleta no Colégio da Polícia Militar, que fica na Avenida Manuel Chaves, mais conhecida como Kennedy, já ali próximo ao lado do 15º Batalhão. E a gente também tem um ponto de coleta na OAB, que fica bem no centro da cidade, Rua Rufo Galvão, aquela óticas, como todo itabunense conhece, número 179, das 8 às 12 e também das 14 às 18 horas. Então você tem até o dia 7 de fevereiro, esse sábado, para poder fazer a sua contribuição, para poder ajudar aí na educação de uma criança. A gente quer arrecadar ainda mais do que a gente conseguiu arrecadar no ano passado. A gente sabe que tudo é muito bem-vindo, que você puder doar, seja uma borracha, um lápis, tudo isso vai fazer, com certeza, a diferença na vida de uma dessas crianças. Isa, eu volto contigo no estúdio. E a gente vendo tudo isso aí que já tem, viu, Alana? A gente fica pensando, como é que pode ajudar? Um pequeno lápis, um grafite com um papel, isso vai estimular aí com que essas crianças desenvolvam as suas habilidades do mundo da imaginação através do desenho. É a tinta para pintar com o dedinho, para trabalhar as questões motoras. A gente estava vendo como é importante esse processo aí da primeira infância na escola. Então, assim, são itens importantíssimos e que
um que você consegue retirar aí, acrescentar, na verdade, na lista do material do seu filho e fazer essa doação solidária, vai ser muito importante e muito bem recebido aí para essas instituições que vão receber essas doações da nossa campanha. Obrigada, viu, Alana, pelas informações, e a gente fica na torcida que muita mais gente participe aí com essas doações. E olha só, o homem que foi flagrado agredindo um tamanduá-mirim em Itapebi, acho que você lembra com certeza desse caso, as imagens chocaram quem conseguiu ver essa questão. Ele confessou o crime. Ele se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e vai responder por crime ambiental. Os detalhes eu chamo agora Marcelo Jaguaribe, que está voltando com as atualizações desse caso, né, Marcelo? O que esse homem disse no momento que ele foi interrogado pela polícia? Conta aí pra gente. Olha, Isa, ele alegou estar passando necessidade e que por isso precisou matar o animal. Esse homem que aparece nas imagens aí jogando o tamanduá no chão foi ouvido agora há pouco na delegacia de Itapebi e, de acordo com a polícia, ele confessou realmente ter matado esse animal. Ele disse durante o depoimento que já tinha encontrado o tamanduá-mirim ferido na pista ali em Itapebi, né, na BA que vai de Itapebi até o bairro Cidade Baixa, lá no município, e que ele encontrou o tamanduá ferido e que resolveu matar o animal para consumo próprio. Ele, mesmo que tenha sido liberado, ele foi ouvido e liberado, né, por não estar em situação mais de flagrante, ele vai responder, segundo a polícia, por crime ambiental. Mesmo que não esteja mais em flagrante, foi liberado e agora deve responder esse inquérito. O outro suspeito, que estava no carro, Isa, ele não foi ouvido ainda, mas a gente entrou em contato com a empresa responsável, a GHC, e eles disseram que o motorista estava, na verdade, realizando uma manobra naquele momento do vídeo. Ele iria fazer um contorno e que, por isso, estaria engatando a marcha ré e retornando. Mas, ainda assim, ele deve sofrer uma punição administrativa, porque, ainda segundo a empresa, ele não estava a serviço da empresa. Ele estava utilizando o carro para objetivos próprios. Ele teria ido com a família para uma cerimônia religiosa e por isso ele sofreria agora essa punição administrativa. A Polícia Civil informou também que 2 testemunhas ainda serão ouvidas na tarde de hoje. A Juliana Nascimento da Silva, presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Bahia, nos enviou um vídeo falando sobre a omissão em casos como esse para quem presencia maus tratos a animais silvestres. Vamos acompanhar a fala dela. Ao presenciar um caso de maus tratos, seja na rua, seja na vizinhança, a principal orientação é que a pessoa não se omita. Então, sempre que é possível, acionar imediatamente a polícia, que, como é um crime, né, a polícia ela tem a obrigação de se dirigir ao local e, na ocorrência do flagrante, cessar a situação de flagrância de violência, de agressão e conduzir o agressor à delegacia. O mais importante também nessas situações é não se colocar em risco, certo? Evitar um confronto com o agressor e priorizar sempre a denúncia formal, reunindo provas, né, de forma mais eficaz e segura. Uma coisa importante também é que a proteção dos animais ele é um dever de todos, não apenas do Estado, mas de toda a população. Denunciar é um passo fundamental para evitar que a crueldade continue acontecendo. E além de proteger os animais, a denúncia também contribui para a própria segurança pública, pois existem estudos relacionados à teoria do elo ou teoria do link que evidenciam que a violência contra os animais está frequentemente associada à violência contra pessoas. Ainda segundo a Polícia Civil, Isa, esse é um crime, mesmo que seja um crime de menor potencial, ele pode variar com pena de 3 meses a 1 ano de detenção. E após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado à Justiça, que vai definir a penalidade desse autor que aparece nas imagens jogando o tamanduá-mirim no chão e colocando ele debaixo do pneu desse outro indivíduo que estaria ali, segundo a empresa responsável, realizando uma manobra. Volto com você. Obrigada, viu, Marcelo? A gente sabe, como você bem disse, cabe à Justiça agora definir essa questão do que vai acontecer com esse homem que vai responder, então, por esse crime. A gente fica pensando, ele alegou que estava com fome, que comeu esse tamanduá, mas
Para que tanto requinte de crueldade, né? A gente fica pensando, refletindo sobre essas imagens que, infelizmente, a gente traz aqui, mostrando toda essa violência, essa crueldade para matar esse animal que estava simplesmente ali, né? E passou por tudo isso até a morte. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações. A gente, claro, que segue atualizando, acompanhando esse caso. E olha só, uma mulher foi presa em flagrante após incendiar a casa da própria filha. Isso aconteceu no bairro Ponta de Areia, em Belmonte, no extremo sul do estado. Segundo a polícia, depois de colocar fogo no imóvel, a mulher ameaçou uma conselheira tutelar. As ameaças aconteceram depois que o filho dela foi encaminhado para um abrigo em decorrência de medidas do conselho, porque ela tem problemas com álcool. A mulher vai responder pelos crimes de ameaça e incêndio. E em Itapé, a Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 19 anos. O principal suspeito do crime é o avô da vítima, um homem de 64 anos. Segundo a polícia, o jovem estava agredindo a mãe e o avô esfaqueou ele. O jovem foi socorrido e levado para o hospital de base em Itabuna, mas não resistiu. O avô fugiu do local e está sendo procurado. Vamos mudar de assunto para falar de uma outra situação, mas que precisa muito da sua atenção. Isso porque quase 2.000 pessoas já foram vítimas do golpe do falso advogado aqui na Bahia. Segundo a OAB, os criminosos utilizaram dados do processo. Eles entram também em contato com as vítimas, cobrando valores das custas processuais. A troca de mensagens entre Bruna e os criminosos aconteceu durante 1 hora. Os golpistas utilizaram a foto e o nome da advogada de confiança e na conversa apresentaram detalhes sensíveis do processo em que a esteticista é parte. O esquema também envolveu uma ligação por vídeo com o suposto servidor do Poder Judiciário, que cobrava o pagamento das custas processuais. Um rapaz aí da justiça vai te ligar e você fica atenta. Mas pouco tempo depois ele me liga, falando do processo e tal, que ia fazer uma ligação compartilhada, mas não aparecia a foto dele, só o slogan da justiça. Aí pediu o número de uma conta, eu passei da poupança, ele disse que não servia o número, tinha que ser uma conta corrente. Quando eu passei, ele fez um Pix Cola para minha advogada, a advogada passava para mim e eu fiz. Quando caiu que ele pegou o meu limite, eu disse, moço, isso é golpe, você tá doido? E de fato era. A prática criminosa é conhecida como golpe do falso advogado. Bruna foi vítima e tomou um prejuízo de R$ 4.500. O crime acontece quando organizações utilizam da identidade de advogados ou escritórios jurídicos, valendo-se de informações públicas ou obtidas por meios ilícitos. As primeiras denúncias do golpe do falso advogado registradas pela OAB Bahia foram em abril de 2023. Desde então, o número de vítimas só aumenta. Dados da Ordem dos Advogados revelam mais de 1.900 ocorrências no estado até o fim do ano passado. Essa advogada tem o nome e foto utilizada por criminosos desde 2024. Ela já registrou ocorrências na Polícia Civil e sempre informa os clientes. Porém, um já foi vítima e perdeu R$ 5.000. Geralmente são clientes mais vulneráveis, né? Principalmente clientes que têm ações previdenciárias e cíveis, porque eles têm dinheiro a receber desses processos. Então, eles se aproveitam dessas pessoas que têm a ânsia de receber os valores, entram em contato prometendo que o valor saiu e a pessoa acaba caindo no golpe dessa forma. A OAB lançou informativo e cartilhas em que o cliente pode conferir a verdadeira identidade do advogado. Primeira coisa, se ele não tem o número do advogado salvo, salve o número, coloque o nome do advogado. Porque quando alguém fizer contato, não vai aparecer o nome, vai aparecer outro telefone, ainda que tenha a foto do advogado, porque, como eu falei, eles pegam a foto de outro lugar. Segundo, faça contato com o advogado, tente conversar pessoalmente. Se for um advogado da cidade, procure pessoalmente, mas o principal é registrar o boletim de ocorrência e informar o advogado. São muitos golpes. Vamos aqui acompanhar um destaque do nosso G1 Bahia, porque tem atualização sobre o caso da mãe Bernadette. Os réus pelo assassinato de mãe Bernadette vão ser julgados no mês de fevereiro, agora nesse mês. Tem os destaques aqui, os detalhes no G1 Bahia sobre essa situação. A gente lembra que esse caso, a mãe Bernadette, líder quilombola, ela foi assassinada em 2023. Então agora saiu essa data para que os réus eles possam ser julgados.
A data está prevista para o dia, foi marcada para o dia 24 de fevereiro, às 8 horas da manhã, e foi publicado pela primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. A gente lembra que o crime ocorreu no dia 17 de agosto de 2023 e foi na cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Em nota, o TJ Bahia informou que a sessão poderá se estender para o dia 25 de fevereiro, também nesse mesmo horário das 8 horas da manhã, caso seja necessário para a conclusão dos trabalhos, um caso muito complexo. Aproveitar e ver também um outro destaque aqui do nosso G1 Bahia, que é uma atualização da morte do PM que aconteceu em Salvador. Tem aqui uma frase, né? Não haverá trégua até que todos sejam levados à justiça. Isso é uma frase do delegado-geral após as mortes tanto do cabo da PM e 8 suspeitos durante uma operação que aconteceu no complexo do Nordeste de Amaralina na última terça-feira, ontem, dia 3. O Glauber Rosa Santos, de 42 anos, ele foi atingido na cabeça, você está vendo a imagem aí do PM. Ele passou por cirurgia, infelizmente não resistiu aos ferimentos. Aqui na página do G1 Bahia traz mais detalhes sobre como aconteceu. O PM ele tinha 2 filhas, né, 2 crianças e tinha 17 anos de corporação. De acordo com a polícia, além de depoimentos, outras informações já foram coletadas, estão subsidiando ainda investigações contra um grupo criminoso responsável pelo ataque. Se você quiser acompanhar mais detalhes dessa investigação da polícia e todo esse trabalho que está sendo feito para identificar essas pessoas, que acabou então aí com a morte do PM, mais 8 suspeitos, você acessa então o G1 Bahia, que tem todos os detalhes aí desse caso. E olha só, bombeiros resgataram um jacaré da espécie papo amarelo em Teixeira de Freitas. O animal estava preso em um tanque de tratamento de esgoto da Embasa. Os agentes acreditam que o jacaré tenha parado no tanque após se perder e acabou entrando aí em uma tubulação que deságua no local de tratamento. Uma força-tarefa foi feita para tirar ele de lá. Depois do resgate, o jacaré foi encaminhado para Itamaraju, onde, segundo a Defesa Civil, foi avaliado em uma clínica, estava em bom estado, passando super bem e foi solto em uma área de mata, bem próximo a um córrego que dá acesso ao rio Jucuruçu. E você está vendo aí o jacaré sendo avaliado, passa bem, já está em seu habitat natural resgatado. Vamos aqui as mensagens na nossa tela. Você mandou mensagem para a gente aqui no BMD, está participando junto conosco. Vamos ver se a sua mensagem já chegou aqui. Vou puxar aqui para baixo para a gente começar atualizando esse começo da participação aqui no nosso Bahia Meio Dia. Muitas mensagens já nesse começo de BMD. Começar pela mensagem da Creuza, que é de Ibicaraí. Essa é dona Amenália, da cidade de Ibicaraí. Fez 92 anos, ela gosta de assistir o Bahia Meio Dia, manda um abraço para todos e está justamente na tela do BMD, né? Você no BMD participando então aqui junto com a gente, 92 anos, muita sabedoria, muitos anos de vida, experiência, compartilhando e acompanhando aqui o nosso Bahia Meio Dia. Obrigada, viu, Creuza, pela mensagem e a participação. Tem mensagem aqui também do Gerson. Ele que fala que mora no Espírito Santo, mas sou grapiúna com muito orgulho. Manda um abraço aí para todos, em especial a galera do Nova Itabuna e do bairro Lomanto. Olha só, Gerson matando a saudade da terrinha de casa e participando junto conosco aqui do Bahia Meio Dia. Obrigada, Gerson, pela participação. Bom trabalho para você no Espírito Santo e aquele abraço forte, né, pessoal? Nova Itabuna e bairro Lomanto também acompanhando o nosso Bahia Meio Dia. Mais mensagem aqui na tela, vou começar pela passar essa aqui da Rosana, de Eunápolis. Todo dia nós assistimos o Bahia Meio Dia, eu e meu esposo José. Nós completamos 3 anos juntos e eu amo ele demais. Que bênção, viu, Rosana, essa união, que Deus fortaleça mais e mais aí essa caminhada de vocês. Dá tempo mais uma mensagem? Só da Luana, de Ibicaraí. Abraço para a comunidade de Ibicaraí, eu sou devota do Senhor Deus Menino, mostramos ontem a festa da procissão. Esse é meu filho Jonas, ele foi todos os dias para a novena. Isso aí, Luana, obrigada pela participação, beijão no Jonas. Daqui a pouco a gente volta com mais mensagens aqui na tela do nosso Bahia Meio Dia. Depois do intervalo, vamos falar do combate ao mosquito Aedes aegypti em Ilhéus. O índice de infestação no município está muito acima do tolerado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Ações no campo com o uso de tecnologia tentam reduzir esse número.
O intervalo é rapidinho, não sai daí. Agora é 12 horas e 35 minutos, o seu Bahia Meio-Dia já está de volta. Hoje, quarta-feira, dia do quadro Desaparecidos, no Bahia Meio-Dia, a gente mostra agora a busca de uma família de Teixeira de Freitas. Andréa Silva dos Santos, de 42 anos, saiu de casa no bairro Tancredo Neves no dia 24 de novembro e não foi mais vista. Está vendo a foto dela aí na sua tela. Ela deixou 4 crianças, uma menina de 7 anos e trigêmeos de 3 anos. De acordo com a família, Andréa é usuária de drogas. O desaparecimento foi registrado pela família e qualquer informação que indique o paradeiro de Andréa deve ser passado através do telefone 181, que é o telefone da Polícia Civil. Então, se você tem alguma informação que consiga ajudar nesse processo de investigação da polícia, faz contato através do telefone 181 da Polícia Civil e ajuda essa família a conseguir localizar a Andréa. Ilhéus está em estado de alerta para o mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya. O índice de infestação no município está muito acima do tolerado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Ações no campo com uso de tecnologia tentam reduzir esse número. O projeto Unidos contra a Dengue já acontece há cerca de 5 meses em Ilhéus. Ele usa tecnologia e ações em campo para reduzir os casos de arboviroses no município. Para frear o desenvolvimento dos mosquitos, são utilizados 3 tipos diferentes de armadilhas. 2 delas são sustentáveis e manuais. Chamada Pneu Trap e onde temos outra chamada Winch Care. A Pneu Trap ela tem um trabalho onde coleta os ovos com as paletas em forma de pneu, e a Winch Care é uma disseminadora onde ela faz um trabalho muito importante, onde consegue diminuir mais os índices de infestação, porque ela é contaminada e contamina os outros depósitos através de um fungo que é atraído pela Winch Care. O terceiro tipo de armadilha usa uma nova tecnologia que começou a ser testada na UPA, que fica na Avenida Esperança. O equipamento possui um sensor de alta precisão, capaz de identificar características do mosquito, como espécie, idade e até sinais de vírus. Uma armadilha chamada Vectrack. Essa armadilha é super importante, onde ela tem um sensor, são vários sensores dentro da armadilha que ela aspira os mosquitos, e com isso a gente consegue em tempo real saber a idade do mosquito, a espécie do mosquito, a temperatura do mosquito naquele momento que passou pelo sensor, e também conseguimos saber as arboviroses, se ela é dengue, zika ou chikungunya, e também se ela é macho ou fêmea. O projeto Unidos contra a Dengue é fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o município e visa fortalecer as ações de enfrentamento contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e também chikungunya. Ao todo, mais de 500 armadilhas estão distribuídas pelo município. No começo do projeto, a gente passou instalando as armadilhas. E hoje, com todas as armadilhas instaladas, nós estamos só monitorando. Como é a aceitação dos moradores? Eles têm contribuído, abrindo as portas? Assim, no começo foi um pouco complicado, né? Porque eles estão acostumados com os agentes da dengue. E nós, como é um novo projeto, né? No começo foi um pouco difícil eles entenderem e assimilarem, né? Que é um projeto que está vindo para beneficiar. Mas hoje em dia, já com todas as armadilhas instaladas, é só chegar, bater, muitos nem... pode entrar. Nas ruas, bicicletas elétricas ajudam a equipe a percorrer diferentes áreas da cidade. É uma novidade para a gente aqui, né? É uma novidade também para o morador, mas ajuda, soma, contribui, porque é um trabalho de todos. Não adianta o agente de endemia vir fazer o trabalho, não passar uma boa mensagem e o morador esperar de a cada ciclo o agente vir para fazer o trabalho. Tem que ser orientado, tem que ser educado e tem que trabalhar junto com todos. Em algumas residências, as armadilhas contra o mosquito fazem parte da rotina dos moradores. Aqui na casa de Dona Maria, não existe espaço para o mosquito e a prevenção virou prioridade. Ter cuidado com as plantas, derramar as águas do vaso para o mosquito não pôr dentro. E a gente tem muito cuidado nisso, a gente sempre está fazendo limpeza. De acordo com o município, com a implantação das ações do projeto,
o índice de infestação caiu de 3,9 para 3,1. A expectativa agora é de que, com a integração das armadilhas manuais e a nova tecnologia, ajude a reduzir ainda mais esse número. O Ministério da Saúde preconiza um índice aceitável abaixo de 1. De 1 até 3,9 já em estado de alerta. A partir de 4 já em estado de risco. Nós estamos em estado de alerta. Houve uma diminuição elevada, mas houve uma diminuição, isso também com o trabalho do campo. E a população nos ajudar. Eu sempre falo que combater a dengue é um dever de todos. Nós devemos sempre tirar 5 minutinhos no período da manhã, 5 minutinhos no período da tarde, ir no seu quintal, fazer uma inspeção, olhar os seus tanques, seu reservatório, porque só assim a gente vai conseguir diminuir mais o índice de infestação aqui no município de Ilhéus. É isso mesmo, reduziu, mas precisa muita coisa para chegar nisso que o Ministério da Saúde preconiza, que é de 1 essa taxa. Então, precisa também da participação da população. Você vê na reportagem, são cuidados diários, 10 minutos por dia. Vai lá na sua casa, faz a sua parte, conversa com seus vizinhos, porque isso também tem uma participação da comunidade para que, de fato, esse número consiga ser reduzido e que a saúde, né, possa aí, conquistar bons resultados através desse combate ao mosquito Aedes aegypti. Agora vamos mudar de assunto porque o Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal, em Porto Seguro, está com processo seletivo aberto para brigadistas. São 7 vagas para agente temporário ambiental, nível 1 e nível 2, na área de prevenção de combate a incêndios florestais, e os contratos são de 6 meses. Os interessados devem ter o ensino fundamental incompleto. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 6, e podem ser feitas de forma presencial na base avançada do parque, na BR-498, no quilômetro 0, ou também através do e-mail. O endereço do e-mail e outras informações com as etapas de seleção, salários, documentos, você encontra nas redes sociais do Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal, e aí na tela você está vendo aí os detalhes do endereço, quando você pode também ir para a parte presencial para participar dessa seleção. E olha só, é verão e em Porto Seguro o aumento no número de turistas também movimenta a tarifa dos pescadores, tradicional mercado de venda de peixes e frutos do mar frescos. O grande fluxo de visitantes na cidade acompanha o crescimento nas vendas, reflexo do sucesso da autoestação. Hoje, a tarifa dos pescadores no centro de Porto Seguro conta com mais de 20 boxes para a venda de peixes e frutos do mar. Por aqui, o movimento é intenso praticamente o ano todo. Dona Valdenia Freguesa, mas nessa época do ano, compra peixe com mais frequência para receber as visitas. As opções aqui são ótimas, né? Porque tem peixe de todas as espécies, todos os preços. E aí o cliente tem a opção de escolher, né? Eu vim comprar peixe. E achou? Achei guaiúba, que eu adoro. Tava no preço legal, guaiúba? Tá, até que era 50, o rapaz fez 45 para mim. Mas não são apenas os moradores que movimentam a tarifa no início do ano. Turistas como a Fernanda, que veio de Brasília com a família, dificilmente vão embora sem levar um marisco para preparar quando chegar em casa. Viemos aqui na tarifa para conhecer um pouco mais dos pescados e levar um pouco da Bahia para Brasília também, um pouco do camarão, dos peixes, e levar essa gostosura que é tão boa para Brasília. O aumento das vendas em janeiro aqui na tarifa já é esperado todo ano pelos pescadores. Cresce a demanda em restaurantes e a procura de turistas pelos pescados artesanais. Com esse movimento maior no período, os preços também acabam aumentando. O camarão 7 barbas, por exemplo, passou de R$ 10 para R$ 25 o quilo. O camarão rosa dobrou de preço e hoje é vendido a R$ 60. Já o camarão VG chega a R$ 125 o quilo. Outros pescados também acompanham a valorização, como a guaiúba e o badejo, vendidos a R$ 60 o quilo, enquanto o peixe dourado sai por R$ 35. Entre os mariscos, o caranguejo custa R$ 25 a corda, com 5 unidades, e a lambreta varia entre R$ 10 e R$ 15 a dúzia. Agora, verão, a cidade cheia, bastante procura do nosso pescado aqui local. As vendas aumentaram aí em torno de uns 200% a 300%. Essa época do ano tem muita saída do vermelho, que é um dos peixes mais procurados, badejo, dourado, olho de boi, também como o caranguejo, lambreta, siri e o camarão, que são a base do nosso pescado aqui da nossa região.
Para os pescadores, o momento é de lucrar ainda mais com o trabalho da pesca, procurando sempre manter a qualidade e garantir o retorno do cliente. Devido à cidade estar cheia, né? Aproximando agora também do carnaval, aumentou bastante, graças a Deus, né? As vendas melhorou bastante também. O presidente da colônia de pescadores também destaca que esse fluxo intenso de vendas que provoca a alta dos preços deve permanecer assim até o final de fevereiro. Os preços aí têm um reajuste natural, né? Por conta que a demanda de venda aumenta por tanta gente estar na cidade. Então o preço hoje aumentou na faixa de uns 150% do valor há 2 meses atrás, que a cidade não tinha um bom movimento, né? Vamos agora para mais um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre os riscos de praticar atividade física em dias de calor intenso. É que, segundo os especialistas, as altas temperaturas podem afetar o rendimento e colocar a saúde em perigo. Os detalhes eu te conto já já, depois do intervalo. Doze horas e 48 minutos, o seu Bahia Meio-Dia está de volta. O Papa Leão XIV nomeou hoje o Dom Aldemiro Sena dos Santos como 5º bispo da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas. Dom Aldemiro foi transferido do estado da Paraíba, onde era bispo da Diocese de Guarabira desde 2017. Natural de Birataia, Dom Aldemiro é formado em Filosofia e Teologia pelo Instituto de Teologia de Ilhéus. Foi ordenado sacerdote em 1992 na Catedral de São Sebastião, em Ilhéus, município onde já foi pároco por muitos anos em várias paróquias. Foi pároco também em Barro Preto e já ocupou, entre outros, o posto de presidente dos presbíteros da Regional Nordeste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Dom Aldemiro sucede Dom Jailton de Oliveira Lino, atual bispo da Diocese daqui de Itabuna. Agora, olha só, o exercício físico continua recomendado, mesmo nos dias mais quentes do verão, mas precisa de ajustes e atenção redobrada. Até 60% do corpo humano é formado por água, e a perda rápida de líquidos no calor pode prejudicar o desempenho e colocar a saúde em risco. Treinar em dias muito quentes vai muito além de força de vontade. Quem está na rua se exercitando sente os efeitos no corpo. Começa a hora dessa caminhar, o calor é muito mais forte, é muito líquido que sai do corpo, tem que repor tudo, né? Para poder não dar um problema. Bebendo bastante líquido, né? Entre sucos e água, mais água do que suco, né? E fritando aqui direitinho, né? Às vezes, né, pelo horário que eu faço, né? O sol está mais quente, a temperatura mais alta. Mas a gente tem que fazer, não tem jeito, né? O calor excessivo pode sobrecarregar o organismo, tornar o exercício mais cansativo e aumentar os riscos à saúde. A exposição a temperaturas elevadas favorece a desidratação e pode provocar complicações cardiovasculares, como explica essa médica cardiologista. O calor excessivo pode influenciar nessa homeostase que a gente fala, né, nesse termômetro do corpo e influenciar muito nossa condição e fazer com que haja alterações, às vezes, na pressão arterial, na frequência cardíaca, principalmente em pessoas que são grupo de risco, que são aqueles mais idosos, ou que já são hipertensos, ou têm algum problema de coração, problema de rim. Então, tem essa relação, a gente tem que ter o cuidado. A orientação pode fazer o exercício físico, mas seguindo todas as orientações para poder amenizar a consequência que o calor traz para o nosso organismo. Um dos efeitos que o calor extremo provoca no organismo é a vasodilatação, o que diminui a pressão arterial. Um outro ponto do calor excessivo, a desidratação. Então, se a gente está num local muito calor, com muito calor, a temperatura muito alta, e não está se hidratando adequadamente, estamos perdendo líquido, suando, né? Um suor é um sinal, né? Estamos suando, perdendo líquido, não estamos repondo. Então, o sangue que deveria estar dentro dos nossos vasos, vai acontecer o quê? Ele vai sair e a gente vai ficar com os vasos com menos sangue, menos líquido, também cai a pressão arterial. E um terceiro ponto é que, diante dessas alterações, o coração fala assim, eu tenho que dar um jeito. E aí ele vai tentar o quê? Bater mais forte, que é o que a gente fala, aumentar o débito cardíaco. Isso vai ocasionar
um aumento da sua frequência cardíaca e aí você vai sentir palpitação. Alguns sintomas comuns durante o treino em dias quentes precisam ser levados em consideração, como náuseas e tontura. Esses são sinais de alerta de que o corpo pode estar entrando em sobrecarga térmica. Mais importante do que uma temperatura em si é realmente ter os cuidados de antes do sol. E aí a gente entra numa questão que é saúde, então não é só cardiologia, não é só coração. Então é usar um protetor solar, usar um boné, um chapéu, uma viseira que seja para se proteger, procurar caminhar no lugar que esteja com a temperatura mais amena, procurar árvores, né? Porque a gente sabe que perto da natureza, na região de que tem árvore, que tem vegetação, a temperatura vai estar menor grau do que no lugar, né, que é mais assim, né, urbano, edificações. Então, todos esses pequenos ajustes na rota faz com que você consiga viver seu verão tranquilamente, mas de uma forma mais segura e saudável. E com as temperaturas cada vez mais altas, manter a rotina de atividade física exige atenção redobrada. Seja na academia ou ao ar livre, dá para garantir bons resultados com segurança e saúde, mesmo nos dias mais quentes. Por isso, algumas estratégias são essenciais para manter o rendimento sem comprometer a saúde. O calor, na verdade, ele não impede de fazer exercício físico. Na verdade, ali tem que ter algumas alterações, algumas mudanças no roteiro dessas pessoas, até porque o calor ele aumenta ali a frequência cardíaca, ele faz a pessoa gastar mais líquidos, então até por isso ela tem que ter uma ingestão de água melhorada, um controle maior da intensidade, que são fundamentais. Mesmo quem já está acostumado com a prática de atividade física em ambientes abertos e se hidrata muito bem, pode sentir algum desconforto em função do calor excessivo que estamos vivenciando. Ela tem que ter essa precaução de ter de 10 a 16 horas mais ou menos, são aqueles horários de pico, né, do sol mais forte. Então, não que elas não possam fazer, mas claro que evitar seria uma boa, e também fazer uma ingestão maior de água, já que se ela bebe água normalmente, ela aumenta essa ingestão de água, até porque o calor ele faz a pessoa gastar um pouco mais de líquido ali e perder um pouco mais de eletrólitos. O educador físico alerta ainda que os sintomas não devem ser ignorados. Geralmente a pessoa sente muita tontura, né? Ela sente náuseas, muitas vezes ela acaba ali ignorando esses fatores que são de extrema importância você observar. Então, geralmente está muito associado a isso, é uma tontura que ela até passa despercebido, a pressão acaba baixando também, então tem que ter esses cuidados. Laísa faz musculação, dança e caminhada. Ela conta que nesse período do ano ela precisa redobrar a atenção. E no calor, a necessidade de beber mais água, ingerir mais água e evitar o treino em horário de calor intenso, né? Horário de meio-dia é impossível. No inverno a gente pode ir em qualquer horário, porque o sol não interfere. Agora, no verão, você não consegue sair 10 horas para fazer uma caminhada. 3 horas da tarde, impossível. Então tem que ser no horário, no verão, um horário bem cedo ou no final da tarde. O corpo sente também. Eu, pelo menos, me sinto mais cansada. Acho que por conta do calor também. É o autoconhecimento, né? Para saber até onde você consegue ir e com segurança. Vamos aqui para a nossa tela para acompanhar como é que está a movimentação do trânsito nesse momento. Imagens da nossa câmera da Torre Fixa aqui de Itabuna. Você está vendo a Avenida Juraci Magalhães, trânsito bem tranquilo, tem um pessoal parado ali no semáforo. Esse é o principal acesso aí para o bairro de Fátima. Então você está vendo trânsito tranquilo nesse horário, 12 horas e 55 minutos. Vamos também ver imagens ao vivo nesse momento de Ilhéus. Você está vendo aí a ponte Lomanto Júnior, super tranquilo o trânsito nesse horário, 12h56. Então, acesso para a zona sul da cidade também bem tranquilo. E dá para perceber também nessa imagem que o sol está reinando em Ilhéus, nesse horário também das 12h56. Vamos aqui agora para as mensagens na tela do nosso Bahia Meio-Dia, ver as mensagens que chegam aqui. Libera aqui a tela para a gente. Deixa eu ver como voltar. Como consigo voltar aqui, Eduardo? Deixa eu ver se a gente consegue aqui dar um ajuste
na nossa tela. Pronto, voltou as mensagens. Vamos aqui começar pela do Edmilson, de Eunápolis. Manda mensagem pra gente: gosto do Bahia Meio-Dia, eu e o meu Tom. Tom é um gatinho. Estamos aqui assistindo juntos com os meus filhos, Linda e Cosmo. Então, forte abraço aí para Edmilson, para Linda, para o Cosmo e também para o gatinho Tom. Obrigada pela participação. O Nenderson de Ilhéus manda mensagem também pra gente, que está assistindo o nosso Bahia Meio-Dia, junto com a mãe, a dona Neide, que está acompanhando aqui e também está mostrando a sua foto aqui na tela do nosso Bahia Meio-Dia. Obrigada a vocês que participam, um forte abraço aqui de toda a nossa equipe do Bahia Meio-Dia. Tem também mensagem da Érica de Belmonte, ela que também está ligadinha no nosso Bahia Meio-Dia. A Érica que está lá de Belmonte, forte abraço para você, Érica, obrigada pela participação. Todo mundo que está aí também em Belmonte, muito bem informado, junto com a gente aqui do BMD. Tem mais mensagem, essa aqui já mostrei, vou subir aqui mais a nossa tela, porque tem mensagem da Luciene de Itamaraju, falando da crueldade em relação ao tamanduá, grande crueldade, maltratar os animais. Fico muito chateada quando vejo essas reportagens sobre isso, muita falta de amor. Manda um alô aí para nós do bairro Santo Antônio. Obrigada, viu, Luciane, pela participação. Todo mundo revoltado com essa situação de maltrato em que esse animal, como ele foi morto, né? Obrigada pela participação e abração aí para todo mundo do bairro Santo Antônio. Mensagem aqui, olha essa rua, olha a situação dessa rua, não tem como não abrir essa mensagem. O Evandro de Eunápolis manda pra gente: quero fazer uma reclamação sobre a rua Romania, bairro Pequi. Estamos vivendo na escuridão, valetas na rua, mato, cobra, e na nossa rua não tem pavimentação. Só por essa foto aí, Evandro, tá vendo que tá bem difícil a situação por aí, o mato, a ladeira, falta de estrutura. Claro que a gente abre espaço aqui à Prefeitura de Eunápolis para ver se tem algum projeto, né, para melhorar a qualidade de vida de vocês que moram aí na rua România, no bairro do Pequi. Obrigada pela participação, a gente fica na torcida, qualquer coisa, volta a fazer contato com a gente aqui de novo. Mensagem da Maria Glória de Itamaraju: hoje meu neto está completando 9 anos e nós adoramos assistir todos os dias o Bahia Meio-Dia, que Deus abençoe a todos aí do BMD. Obrigada, viu, Maria Glória, pela participação, parabéns aí ao seu netinho, 9 anos, muitos anos de vida, que seja um dia de muitas alegrias, viu? Mensagem da Carol de Eunápolis, manda foto aí dos filhos, Jennifer e Jax Mateus. Os dois estão fazendo aniversário hoje, 3 e 1 aninho. Nossa, no mesmo dia. Manda um beijo para eles, com certeza, Carol. Então, abraço aí, parabéns para Jennifer e para o Jax Mateus, celebrando aí mais um aninho de vida. Mais uma mensagem? Parabéns, então, da Jamile de Ilhéus, que manda para o Nicolas. Ele que está completando um novo ciclo, repleto de paz, saúde, tudo de bom, feliz aniversário. Beijo da madrinha Jamile, parabéns também de toda a equipe do nosso Bahia Meio-Dia. A gente está ficando por aqui, o BMD chegou ao fim. Logo mais a gente lembra que o BATV começa mais cedo, 6h40 da noite. Agora, Globo Esporte Bahia. Tchau, tchau, uma boa tarde.